Senhor Deus, abençoa a palavra dessa manhã. Que essa palavra, meu Deus, ela vá de encontro a todos nós e nos traga fé, esperança e amor, no nome de Jesus. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito inabalável. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Olha para mim, por favor. Olha a preocupação que você tem que ter. Olha para mim. Olha a preocupação que você tem que ter. Essa é a preocupação que você tem que ter. Olha, por que Davi era bem sucedido? Por que Davi era respeitado? Porque Davi tinha uma ligação com Deus muito forte. Amém, igreja? Amém, igreja? Davi tinha o quê? Uma ligação com Deus muito forte. Davi sabia do que precisava para vencer os seus inimigos. Davi sabia do que ele precisava para se manter de pé. Davi sabia do que ele precisava para ser forte. Ele precisava de Deus. Então Davi, ele estava sempre perto de Deus. Tudo que ele ia fazer, Deus estava à sua frente. Tudo quanto ele queria, ele pedia para Deus. Mas ele agia a sua fé. Aquela fé, sabe aquela fé que agrada a Deus? Sabe aquela fé que agrada a Deus? Pois bem, ele tinha essa fé. Vamos aqui, ver o que eu escrevi aqui. A começar por esta parte do versículo, pode-se compreender, em primeiro lugar, a humildade de Davi. Davi sabia que por si mesmo jamais poderia se purificar ou se justificar perante Deus. Por isso, ele clama para que o próprio Senhor se compadeça dele ao pedir um coração puro e um espírito inabalável. Ele amava o Espírito, sabia que ele tinha paz para o Espírito de Deus que dava a ele, pois onde o Espírito Santo está, o mal não pode continuar. Amém, igreja? Olha para mim, presta bem atenção. Aqui eu disse que ele amava o Espírito Santo, mas é verdade. O Espírito Santo é uma parte de Deus prometida por ele. Amém, igreja? O Espírito Santo é uma parte de Deus que foi prometida ao homem. É uma parte de Deus que foi prometida ao homem. O Espírito Santo esteve com Jesus. Jesus esteve conosco. Mas quando Jesus foi para o Pai, ele disse: não vos deixarei sozinhos. O Espírito Santo é o auxílio do homem. Amém, igreja? É o auxílio do homem. O Espírito Santo nos possibilita a ser forte, a nos ser capaz. O Espírito Santo nos mantém de pé. O Espírito Santo me torna uma pessoa inabalável. Por isso que você vê muito por aí, dentro das igrejas, pastores, obreiros, apóstolos, bispos, membros, tudo corocochô. Para ele tanto faz ir à igreja como não. Por quê? Porque na verdade ele está levando uma vida como qualquer cristão que não tem o Espírito Santo. Aquele cristão que nasce com aquela fé natural. O Espírito Santo trata-se de uma fé sobrenatural. Quem tem o Espírito Santo tem uma fé sobrenatural. Tem uma fé especial. Por isso que Davi pediu a fé inabalável. Por que ele queria inabalável? Porque Davi não queria sentir medo. Davi não queria se abalar com as perseguições. Davi não queria se abalar por conta dos acontecimentos. Davi não queria se abalar com as má notícias. Era isso que ele queria. Então, sabendo ele que Deus podia lhe dar o Espírito, e esse Espírito podia lhe tornar um homem inabalável, ele pedia a Deus.
Ele clamava a Deus, que é o que nós precisamos fazer para nos manter fortes. Amém, igreja? Amém, igreja? Eu preciso pedir, você precisa pedir, para que você seja essa pessoa forte. E que às vezes nós somos tidos como uma pessoa fria. Fulano é frio, né? Chegou uma notícia que morreu o pai, morreu a mãe, morreu... Mas ele está ali duro, perdeu o emprego, alguém está doente, mas ele está ali duro. Pois bem, sabe por que isso? Porque ele tem o Espírito de Deus dentro dele. Ele sabe a quem ele serve. Ele sabe quem é o Senhor da vida dele. Ele sabe. O Espírito Santo nos dá essa condição de nos manter de pé, de não ter medo de perder isso, não ter medo de perder aquilo. Por quê? Porque eu vou conquistar de novo. Não tem medo de tomar decisão. Por quê? Porque Deus me deu sabedoria. O Espírito Santo me fez esse homem para tomar decisões e não ter medo de tomar decisões. Por quê? Eu creio que Deus está comigo. Irmãos, todos nós precisamos do Espírito Santo. Todos nós. Nós precisamos, para ir para o céu, nós precisamos do Espírito Santo. Essa coisa de pastores pregando por aí, que quando aceita Jesus, você já tem o Espírito Santo, é mentira. É porque ele é esse tipo de pastor, que nunca buscou, nunca clamou. Então ele não tem diferença de quando ele se converteu, não mudou nada na vida dele. A prova é tanto que ele é um crente comum, é um católico, apenas um religioso. A religiosidade está dentro da igreja dele, está na vida dele. Eles são normais, como qualquer pessoa. Mas deixa vir uma notícia ruim, que ele cai. Deixa apertar a mesa dele, ele cai. Porque lhe falta o Espírito inabalável, que é o Espírito Santo. Por que os discípulos de Jesus, na hora da morte, riram? Por que eles riram? Por que os discípulos de Jesus, quando mandaram que ele calasse a boca, eles não calaram? Porque quando quiseram prender eles, para eles não ir para a rua, quando eles saíram, foram para a rua? Porque estava nele o Espírito inabalável. Mas quantas igrejas fecharam nesse momento? Centenas e centenas de igrejas no Brasil e no mundo fecharam as portas. O pastor fechou a porta e o povo não voltou mais. E o pastor acabou morrendo da própria doença. Bicho, se o senhor morrer amanhã, eu vou morrer e a Jerusalém vai ficar aberta. Claro, não é minha. Eu sou um pregador da Jerusalém. Porque essa é a minha ordem. Amém, pessoal? Vocês estão entendendo, irmãos? Por isso que os discípulos morriam sorrindo. Joga dentro da caldeira de óleo quente. Bota as feras para comer eles. Toca fogo neles. E eles estavam sorrindo. Primeiro, eles sabiam para onde ia depois daquela morte. E segundo, quando esse espírito habita no homem, deixa o homem corajoso. Com a sua coragem natural e a coragem sobrenatural. Para enfrentar o diabo, se for o caso. Nós precisamos, você precisa receber para você vencer todo o mal no nome de Jesus. Vamos lá. Cria em mim e renova em mim. Ele falou, não foi? Ele não disse? Ele falou, cria em mim e renova em mim. Renovar significa restaurar. Algo que já existe. Deus quer renovar nossas vidas a cada dia. Tirando o que é velho e trazendo o que é novo em Cristo. Esse desejo de renovo deve haver em cada um de nós. O projeto de Deus está estabelecido desde a eternidade, mas só se cumpre na vida quando almejamos e damos lugar ao Espírito Santo. Abrindo o coração, cria em mim, expressa este desejo do coração do servo fiel. Esta súplica não fala de uma pequena mudança, de um pequeno conserto ou de uma transformação superficial, mas
do início de uma realidade totalmente nova, de algo que está sendo criado no nosso interior. É também uma oração a Deus, na consciência de que não é o homem que com seus esforços transforma a sua própria vida, e sim o Senhor através do seu Espírito Santo, operando no coração de onde procedem as saídas da vida. Amém? Olha para mim, dois pontos nesse comentário aqui, 2 pontos eu quero abordar aqui. O primeiro ponto que com o meu esforço realmente eu não vou chegar onde eu quero, mas eu preciso do meu esforço para a presença de quem? De Deus. Ou seja, eu preciso ir à igreja, eu preciso estar lá, eu preciso clamar, eu preciso pedir aquilo que eu desejo. Então, esse é o esforço que cada um temos que ter para ser atendido por Deus. A segunda parte que eu observo aqui nesse comentário também é que não adianta se eu tenho um desejo, mas esse desejo eu não expresso a Deus. Eu não expresso a Deus, porque como ele diz, isso aqui não fala de uma pequena mudança, ele fala de uma grande mudança. O Espírito Santo, ele trabalha numa grande mudança na vida do homem. Ele trabalha na transformação do homem. Transformação. Quantas pessoas, quando eu me converti, que me viram na televisão a primeira vez, ficaram encantadas de ficarem me olhando assim todinho. Amigos meus do passado, que a primeira vez que eu passei no lugar onde a gente se encontrava quando era do mundo, e um dia eu fui lá na época, quando eu me converti, beber um refrigerante e revê-los, mas eles não paravam de me olhar e dizia: olha, eu acredito em Deus, porque, poxa, você realmente mudou no falar, mudou no vestir, mudou em todo sentido, cara. Falei: pois é, isso foi Deus, né? Isso foi Deus. Eu lembro de um amigo que eu tinha, e ele estava à distância, mas quando ele um dia ligou para mim, depois dos 3 anos que a gente não se via, e ele ligou para mim, e pelo telefone, ele falou assim para mim, me chamava de camarada: camarada, está tudo bem? Falei: está tudo bem. Há algo diferente em você, na tua voz. Aí eu disse: não, está tudo bem. Aí: tem certeza? Eu falei: tenho certeza, está tudo bem. Tá bom, você não percebe, mas eu percebo que você está diferente, que você fala diferente. E eu disse: mas está tudo bem. Quando você vem em Fortaleza? Ele disse: eu venho tal dia. Tá bom. Deu o endereço onde eu trabalhava e ele foi. Quando ele chegou lá, ele chegou, me viu com o cabelo cortado, me viu sem bigode, me viu todo diferente, né? E ele me olhou assim, aí disse: mas tu está muito diferente, está mais gordo, sem bigode, cabelinho parado. Sim. Aí ele disse, aí começou a conversar, aí falou assim para mim: camarada, eu vou te fazer uma pergunta aqui, tu não vai me levar a mal não, né? Eu falei: não, vou não. Aí disse: tu não é crente não, né? Aí eu falei: tu acha que eu ia levar a mal por essa pergunta, rapaz? Se você fizesse uma outra pergunta indecorosa, mas essa pergunta foi a melhor pergunta que você me fez hoje. Aí ele ficou assim me olhando e disse: sério? Eu falei: sério. Você é crente? Eu falei: eu sou crente, sim. Deus me libertou do vício e de muitas manias que eu tinha, de certas situações que eu não gostava. Deus me libertou, cara. Hoje eu sou uma nova pessoa. Por isso que você falou sobre a minha voz, o meu vocabulário, a minha roupa, a minha aparência. Deus mudou tudo em mim, cara. E ele ficou assim, admirado. Aí disse: camarada, mas você é uma pessoa inteligente. Eu falei: por isso mesmo. Só os burros continuam sendo o que ele é, sem chegar a lugar nenhum. Ele não quer mudança. Como você
Como é que está teu casamento? Como é que está teus filhos? Como é que está tua vida profissional, financeira? Aí ele fez assim, está tudo assim. Você não quer essa vida assim não? Ele disse, quero, mas para ser crente não. Eu sou muito novo ainda. Você também é muito novo. E eu disse, tu acha que Deus vai te querer só quando tu estiver cansado, é? Deus nos quer novo, rapaz. Aí ele disse, vou te fazer outra pergunta. Tu não é pastor não, né? Falei, sou. Tu é pastor? Sou. Ah, tu é esperto, né, rapaz? A turma disse que isso está dando dinheiro, né? Eu disse, você acha? Ele disse, acha. Então, se prepara, deixa de ser mecânico e venha ser pastor. Para você também ficar como eu. Aí ele, não, dá para mim não. Dá para mim não. São muitas proibições. Mas, quando é que você vai pregar? Eu falei, sábado. Eu vou pregar num culto de jovem. Você é meu convidado. Eu vou pela nossa amizade. Eu vou pela nossa amizade. Que hora começa? Eu falei, 7 da noite. Eu vou pela nossa amizade, está certo. Até porque eu quero ver. Tu não vai ficar aborrecido não, né? Se eu começar a rir. Eu falei, não vou não. Se eu começar a rir, eu vou estar mangando de você. Porque não dá, o cara que eu conheci de repente, hoje é todo diferente. Eu falei, é. Eu disse, sim, lá é que eu sou diferente. É sábado, 7 da noite, estarei lá. Ele chegou 5 horas da tarde. 5 da tarde. Quando ele chegou lá, eu estava todo de gravata. E ele já gostou. Ah, ficou legal de gravata, ficou legal. Ah, obrigado. Aí ele ficou perguntando toda hora, começa que hora? Eu falei, 7 horas. Certo. E aí quando foi 7 horas, eu subi no altar. E aí começamos a cantar. Ele não fechava os olhos. Os olhos arregalados, toda hora. E eu fiz um apelo. A primeira pessoa que aceitou Jesus foi ele. Primeira pessoa. E até hoje, esse homem tem a vida transformada. Até hoje, ele tem a vida transformada. Amém, igreja? A mulher dele disse que dava qualquer dinheiro do mundo para ele deixar o cigarro e a bebida. Ele deixou o cigarro e a bebida. E nem precisou era dar o maior dinheiro do mundo. Só que ele ficou na igreja e ela não. Pode um negócio desse? Então, para você ver o que é que o Espírito Santo faz quando você busca por Ele, né? Porque enquanto você não busca por Ele, você é um crente religioso. Você leva uma vida como qualquer católico, como qualquer pessoa, e sem temor nenhum, porque dentro de você realmente não existe aquele que vai lhe trazer temor, que vai botar desejo de ser salvo. Você não tem ainda. E por você não ter, você é um crente religioso. Acha que tudo que você faz está certo e acabou. Não tem cobrança, não tem nada. Diferente de quando você recebe esse Espírito. Aí você muda em tudo. Você fica uma pessoa forte, inabalável. Inabalável. Um espírito reto e inabalável. Ele pediu, não foi? Vamos lá para essa parte. O espírito, esse versículo foi dividido em 3. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Cria em mim e renova em mim. E um espírito inabalável. Vamos ver aqui. Nosso espírito humano não é inabalável. Mas quando recebemos o Espírito Santo que nos fortalece, então somos fortalecidos, como diz em Salmo 125:1. Os que confiam no Senhor serão como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Isso é quando o homem recebe o Espírito Santo. O servo necessita de uma identificação constante com o seu Senhor, através de um posicionamento que não tem variações, que não muda de rumo, nem para a direita e nem para a esquerda, mas reto, conforme a direção do Espírito Santo.
Um espírito reto, inabalável, é definido e firme. Um exemplo é quando uma nação está em decadência, apresenta-se a oportunidade e é na hora da crise que aparece alguém para fazer diferença. Em uma hora assim apareceu Davi, e hoje também vivemos. É uma crise, numa época que é tão desafiadora quanto a de Davi. E hoje o Senhor nos levanta para fazer a diferença. Os salmos de Davi expressam que ele não era capaz de encontrar escape, nem solução, nem forças, exceto no Senhor. Portanto, fortaleça-se no Senhor e na força do seu poder. Façamos a diferença andando retamente diante do Senhor com um coração puro, um espírito reto, inabalável e firme na rocha que é o Senhor Jesus. Olha, preste atenção aqui uma coisa. Nesse comentário aqui, de fato, naquela época, como estava Israel? Como estava Israel naquela época? Israel estava vivendo a maior humilhação da época. Havia um grande soldado temido por todas as nações. E o seu exército era homens parecidos com ele. E ele chegava diante das nações e desafiava as nações. Esse fica em casa, que hoje você está vendo, naquela época o povo se sentia obrigado a ficar em casa, com medo desse exército. E esse povo não produzia. Então veio a fome, veio a miséria, veio a doença, veio o medo. Tudo veio naquela época. E o exército de Deus estava lá, prostrado, devido ao medo. Devido ao medo. Mas quando Davi, cheio do Espírito Santo, chegou naquele lugar, que viu aquele exército, que viu aquele gigante desafiando o povo de Deus, dentro de Davi nasceu uma raiva, nasceu um desejo de lutar contra aquele gigante. Imagina você, um cara de 3 metros, imagina você, um homem de 3 metros, e o bicho palhando encostado, ó, aqui, olhando para ele. Eu dou 1,70 m. Eu dou 1,70 m. O que é um homem de 1,70 m para um de 3 metros? Olha o tamanho da lança dele, olha o tamanho da espada dele, olha o tamanho do escudo dele. Tudo é muito maior do que o que eu uso. Mas ele disse: tu vens contra mim com espada, com lança, não é isso? Mas eu vou contra ti em nome do Senhor dos exércitos. Porque era o que estava nele. Não estava nele uma lança, não estava nele uma espada, um escudo, mas estava nele tudo quanto era mais forte do que tudo isso. Era o poder de Deus. Era o poder de Deus. E quando o poder de Deus está na vida de um ser humano, então ele é uma pessoa diferenciada no falar, ele é diferenciado no agir. Por quê? Porque dentro dele está o poder de Deus, está dentro dele. Então ele é mais forte do que todos que não têm esse espírito. Davi era um homem inabalável. Por quê? Porque ele pedia isso a Deus. Ele buscava a Deus, ele era amigo de Deus. Irmãos, nós precisamos ser amigo de Deus. Essa é uma decisão que você não pode fugir. Você tem que decidir ser amigo de Deus. Porque quando se é amigo de Deus, então os nossos inimigos vão vir contra mim, mas não vão encontrar chance de nos derrotar. Por quê? Porque o Espírito de Deus está na minha vida.